Olá, alunos do ensino médio, segundo ano, professor Alvori Lanza. Essa semana, então, está aqui o plano para a nossa atividade. São 6 aulas. Por que, professor, 6 aulas? Porque o plano é para 2 semanas, ou seja, 15 dias. Existem aqui, na verdade, 4 páginas, como está aqui embaixo, olha aqui, ó, 4 páginas, para vocês fazerem o registro no caderno. Eu só vou dar uma noção aqui do que nós vamos estudar nesse plano de aula. Aqui está literatura, né, revisão da literatura brasileira, quinhentismo, barroco e arcadismo. Professor, quinhentismo, barroco e arcadismo. Essas 3 escolas literárias fazem parte da escola ou do período colonial, ou seja, literatura colonial. Por quê, professor? Porque nesse período o Brasil era colônia de Portugal. O romantismo, como está aqui, que é a nossa escola literária que nós vamos ver de maneira aprofundada, deixa eu deixar aqui em verde, nós vamos ver de maneira aprofundada. O romantismo é a escola subsequente depois da literatura colonial, ou seja, primeiro veio o quinhentismo, que o professor já vai explicar aqui, ó, o quinhentismo no Brasil. Depois do quinhentismo veio o barroco e depois do barroco veio o arcadismo. Todos esses 3 períodos literários, ou todas essas 3 escolas literárias, fazem parte da literatura colonial, ou seja, a literatura que aconteceu aqui no Brasil enquanto o Brasil era colônia. Tá? Então, esse nosso plano é para 6 aulas, vai do dia 12 do 6 a 26 do 6. Vocês vão assistir a videoaula, claro, é uma sugestão minha, fazer o registro do conteúdo no caderno. Vocês vão tirar fotos e postar. Professor, eu preciso assistir as videoaulas? Não, não precisa. Isso aqui é a título de sugestão. Eu percebo que muitos alunos não assistem, não só as minhas videoaulas, mas também as outras videoaulas de outros professores. Quem está perdendo, às vezes, são os alunos. Quando o professor faz as videoaulas, é para que vocês possam assimilar e entender o conteúdo de maneira mais fácil. Tá? Mas se vocês conseguem entender simplesmente fazendo o registro no caderno, quem sou eu para questioná-los, tá? Mas então a videoaula está aí para quem quiser assistir, tá? Então nós vamos começar explicando a primeira escola literária no Brasil, que foi o quinhentismo. Como o professor explicou para vocês, a história ela acontece através, né, de fatos. E a literatura ela é diacrônica. Como assim? Eu gosto de estudar a literatura de maneira diacrônica, ou seja, ao lado dos fatos, porque quando nós entendemos os fatos históricos, nós entendemos a literatura. A título de exemplo, aqui, o quinhentismo. O quinhentismo foi a primeira escola literária que aconteceu aqui no Brasil. Como aconteceu o quinhentismo? Com o descobrimento. Nós sabemos que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Junto com Cabral estava um cara chamado Pero Vaz de Caminha. Quem é esse cara? Quem foi esse cara, Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha, ele foi o escrivão-mor da frota de Cabral. Como assim, professor, escrivão-mor? Quando a coroa portuguesa intentou ou começou a fazer as grandes navegações, ela precisava de dinheiro. Eu, quando estudava história, eu pensava que os grandes navegadores ou as grandes navegações aconteciam assim, os caras lá na Europa pegaram um barco e saíram aventurar. Não. A coroa portuguesa, ou seja, Portugal, financiava essas viagens e por isso eles precisavam no registro. Pero Vaz de Caminha fazia esse registro. Tudo que acontecia na viagem, ele registrava. Por isso, a primeira forma de literatura foi literatura informativa. Tá? Por que, professor, literatura informativa? Porque ela informava tudo o que acontecia. E a literatura informativa interessa para nós porque o primeiro documento do Brasil, ou a primeira manifestação literária brasileira, foi o quê? A Carta de Pero Vaz de Caminha, que está aqui. Ó. Vamos deixar em verde para nós entendermos. Carta de Pero Vaz de Caminha. Como eu expliquei para vocês, Pero Vaz de Caminha era o escrivão-mor da frota de Cabral. Ele estava imbuído, ele tinha como atribuição fazer o registro de tudo o que acontecia na viagem, olha só, na viagem e também das terras descobertas. A título de exemplo, o Brasil. Na carta de Pero Vaz de Caminha, ele menciona de maneira minuciosamente como eram os índios aqui no Brasil. Inclusive ele faz menção aos índios
com especial descrição das Índias, que elas tinham suas vergonhas todas de fora. Ou seja, ele caracterizava as regiões pubianas como vergonhas. Ou seja, os seios, a vagina, elas estavam nuas. Então, para Pero Vaz de Caminha, aquilo chocou, porque ele vinha de um mundo europeu em que a roupa, o Estado, quando o professor fala Estado, a maneira como eles viviam era uma maneira mais civilizada, né, comparada aos povos que aqui se encontravam. Os índios eram totalmente povos aborígenes, não tinham contato com o homem branco. Então, quando ele descreve a carta de Pero Vaz de Caminha, ele faz descrições minuciosas da fauna e da flora do Brasil. Ele fala também que aqui não se encontra, pelo menos no presente, de momento, ouro e prata, mas ele fala que existem muitas águas. Inclusive ele faz uma menção e um elogio às mulheres aqui do Brasil. Ele fala que a Índia mais feia que ele viu aqui, eu estou fazendo uma síntese para vocês entenderem. Ele fala que a Índia mais feia que ele viu aqui é mais bonita que a mulher mais bonita que existe na Europa. Então ele diz, a grosso modo, as índias daqui, a mais feia, é mais bonita do que a mulher mais bonita da Europa. Então ele faz um grande marketing da mulher brasileira, e eu peço permissão para vocês para fazer um link, porque quando esse ano nós não tivemos um carnaval assim, não foi com tanta pompa e nem com muito ênfase, mas o carnaval no Brasil, ele ainda usa desse marketing de Pero Vaz de Caminha. Por quê, professor? Vamos pensar por quê. Quando nós fizemos o carnaval, embora seja uma arte, deve ser cultivada, mas geralmente nós temos as musas do carnaval. E essas musas do carnaval, elas ficam anos, meses, não anos, meses, fazendo dieta, porque elas vão desfilar em frente à escola de samba. Por quê? Porque eles querem mostrar a beleza da mulher brasileira. Porque os gringos, os europeus, só vêm para o carnaval aqui no Brasil não para ver os temas das escolas de samba, mas para aproveitar, né, aqueles 3 dias de festa e para ver as mulheres que estão praticamente despidas. E esse marketing, quem fez já foi lá em 1500 na carta de Pero Vaz de Caminha. Então esse link é só para vocês entenderem como ainda funciona o marketing que Pero Vaz de Caminha fez quando viu as Índias aqui no Brasil. Voltando a falar da carta de Pero Vaz de Caminha. Ela é meramente descritiva. Aqui o professor quer abrir um parêntese para explicar um pouquinho. A literatura informativa dessa época, também chamada de crônicas de viagem, e eu acredito que muitos alunos já tenham esquecido do que é uma crônica, o gênero textual crônica. O nome assim é um tanto esquisito, mas crônica nada mais é que um texto, né, com uma linguagem coloquial que fala ou que alude ou faz menção a fatos do dia a dia. Ou seja, a literatura quinhentista, ela era caracterizada em crônicas de viagens, ou seja, era registrado o que acontecia nas viagens. Então, essa foi a literatura informativa dentro do quinhentismo, caracterizada, né, uma forma de literatura crônicas de viagem, ou seja, eram os relatos dos viajantes da época, que relatavam a flora e a fauna. Claro que a parte mais famosa dessa literatura, e também considerada um documento ou a escritura de achamento do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha, tanto que às vezes confunde-se se é literatura ou se é história. E eu digo que há uma fusão entre literatura e história. A literatura quinhentista, ela é muito importante nós termos em mente essa parte aqui da meramente descritiva. A literatura quinhentista, ela é uma literatura que faz uso da linguagem denotativa. Como assim, professor, denotativa? É uma linguagem real. Aquilo que Cabral viu, Pero Vaz de Caminha registrou. Não existem figuras de linguagem, como nós vamos ver no Barroco. Nós vamos ver que no Barroco já é carregado de figuras de linguagem. E qual a função das figuras de linguagem?
Talvez muitos alunos já esqueceram que as figuras de linguagem têm a função de trazer força de expressão ou força na expressão. Elas fazem uma conotação, ou seja, não literal, mas metafórica. Não literal, mas metafórica. Quando Pero Vaz de Caminha fala que aqui no Brasil há muitas águas, ele está falando de maneira literal e não metaforicamente. Não está usando figuras de linguagem. Então, a característica da literatura quientista, a literatura informativa, é linguagem denotativa, meramente descritiva. Isso é importante que vocês gravem. Tá, eu estou percebendo que já está em 10 minutos. Agora eu vou explicar o quientismo, literatura jesuítica. É importante aqui na literatura jesuítica, nós vimos que na literatura quientista, literatura informativa, o principal nome, Pero Vaz de Caminha, que além de um grande escritor europeu, um grande escritor português, ele também foi vereador, ele era vereador. Então, o principal nome para concurso público, para Enem, para vestibulares, literatura quientista, a parte da literatura informativa, Carta de Pero Vaz de Caminha, ele é o principal nome. Já na literatura jesuítica, um grande nome é o Padre José de Anchieta. Literatura jesuítica, Padre José de Anchieta. Qual que era a função da literatura jesuítica? Pelo fato de ser um padre, a literatura jesuítica ela tinha um caráter pedagógico, ou seja, eles queriam catequizar os índios. Aqui é importante nós fazer um link com a necessidade que a Igreja Católica tinha de conquistar mais adeptos ao catolicismo ou ao cristianismo. Por isso o caráter da literatura jesuítica era um caráter pedagógico. Ela tinha a função, de catequizar os índios. Para a Igreja Católica, a catequização dos índios não tinha maldade nenhuma. Era simplesmente apresentar o índio ao cristianismo e o cristianismo ao índio. Ou seja, ter mais pessoas adeptas ao cristianismo, ao catolicismo. Porém, presta atenção, para a coroa portuguesa, a função dos jesuítas era socializar o índio. Por quê? Pensem como professor. O país, ou a terra recém-descoberta, melhor falando, precisava ser colonizada. Para você colonizar, você precisa de mão de obra. Mão de obra assalariada sabemos que não existia. Então vamos catequizar os índios, vamos trazer o cristianismo para os índios, vamos socializar para então escravizar. Aí nós fizemos, podemos fazer um link, uma ponte com o primeiro ciclo econômico da história, que foi a extração do pau-brasil. Quem ajudou os portugueses, os europeus a extrair, a tirar o pau-brasil para exportar? Não sei se é a linguagem correta, exportar, ou para mandar, porque até então o Brasil não era Estado, para mandar para a Europa, os índios. O que acontecia? Lembram do escambo? Escambo era troca. Os portugueses davam para os índios coisas sem valor, espelhos, correntes, sem valor nenhum, a troco de mão de obra. Então o primeiro ciclo econômico, que foi a extração do pau-brasil, foi usado os índios. E uma das finalidades que teve o caráter da literatura jesuítica, que era caráter pedagógico, para catequizar os índios, para depois escravizá-los. Nós vimos, a história nos mostra que não deu certo, que mais tarde